Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. E pessoal, fazendo a sequência do NS Podcast, eu tenho chamado amigos. Eu tenho chamado amigos para conversar, para bater papo, porque no meio deste mundo corrido a gente tem que obrigatoriamente colocar um trabalho para conseguir vaga na agenda dos amigos. Então, nesse exato momento, eu estou tendo que montar um podcast para conseguir vaga na agenda de cada um dos meus amigos, né, para a gente bater um papo. Este rapaz que está na tela aí do outro lado faz algum tempo já que a gente não conversa, faz um tempinho já que a gente não conversa, e é sempre muito bom a resenha com ele. Antes da gente começar a conversa, vou pedir, agora eu sou youtuber, né? Então, assim, eu preciso pedir algumas coisas, né? Por favor, pessoal, curtida no vídeo, ajuda demais. Comentário. Pô, concordei com o que eles falaram. Não concordei. Tem uma outra reflexão. Coloca tudo aqui embaixo. Outra coisa também nos comentários que eu vou pedir para vocês. A ideia do projeto está sendo ampliada, né? A gente tinha uma ideia muito voltada ao pessoal da educação física, ainda está sendo assim por conta dessa transição, mas eu quero muito ampliar essas conversas, essas resenhas que a gente tem tido para outras áreas. Então, assim, você conhece algum nutricionista? Você conhece gente da psicologia, gente da medicina? Contanto que o papo seja legal, não importa a área, pode trazer para cá, a gente vai trocar uma ideia, porque é sobre a vida, mais do que necessariamente sobre a área de profissão, né, a área de atuação, é sobre a vida. Então, peço, por favor, que vocês deixem aqui também no comentário. Pô, tem tal pessoa, eu acho muito legal. E também, pessoal, relaxem, não precisa ser professor catedrático da Unicamp, USP, UFV, não é isso, tá? Assim, são pessoas que estejam no processo de formação. Então, não há importância sobre o grau de formação, há importância sobre a conversa e sobre o bate-papo. Isso aqui é um local para a gente trocar ideia e não necessariamente para a gente só fazer levantar a bola de todo mundo que está ali. É uma troca de ideia. Então, assim, precisa estar disposto a trocar ideia, independente da formação acadêmica, o estágio de formação acadêmica, ou independente da área, tá? Então, a gente coloca aqui no comentário, pô, tem tal pessoa que eu conheço, coloca tudo aqui embaixo para a gente também. Por fim, não menos importante, aliás, importantíssimo, eu diria, coloque a sua inscrição neste canal, né? Clique no botão de inscrever-se e também ative o sininho para receber todas as notificações. O YouTube de vez em quando entrega, de vez em quando não entrega. Então, por favor, você coloca ali o inscrever-se e a notificação, e o YouTube passa a entregar para você neste balãozinho que fica aqui em cima na tua tela, combinado? E agora sim a gente vai para a nossa conversa, para esta resenha, com este rapaz que faz um tempo que eu não converso, né? Mais uma das séries de pessoas que eu trago aqui, que eu fico muito preocupado, porque é capaz muito de ficar a imagem que eu sou um péssimo amigo. Então, é muito provável que fique essa imagem para o público de que eu sou um péssimo amigo e eu não gosto de expor certas realidades, né? Não quer dizer que é real que a gente tem que ficar expondo assim. Amigo, primeiro, muito obrigado pelo aceite do convite. Sei que a gente está gravando agora dia 29 do 7, final de semestre na UFV, então assim, não é a melhor data para se chamar alguém para conversar, e o aceite já foi rapidamente atendido, então muito obrigado. E vou começar com a pergunta tradicional aqui deste podcast. Para além do currículo Lattes, da formação acadêmica, quem é você? Bom, primeiramente agradecer o convite, tá? Prazer aí estar, né, sendo convidado aí, fiquei muito feliz, ó, nem sabe, nunca fui convidado para um podcast, então, né, a gente fica um pouco orgulhoso. Bom, o que eu posso dizer sobre mim, né? Meu nome é Iago, no momento sou um graduando em Educação Física, né, na UFV. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer, dentro da Educação Física, que mexe com tudo, conhecido por ser multitarefas. Minha área de interesse é o esporte. Atualmente trabalho com tênis, futebol, futsal, peteca e vôlei, né? Então, mais do que muitas pessoas já pensaram em trabalhar, todo momentaneamente eu estou em todos esses meios ao mesmo tempo, tá? Que eu gosto bastante, né? Através disso, do esporte que eu vim parar, né, na educação física aqui em Viçosa.
Então eu continuo levando ele, né, nas mais variadas, né, possibilidades. Continuo aqui trabalhando com eles, tá? Foi assim que a gente se conheceu também, né? Ainda bem. Aí, ó, temos uma boa consequência disso tudo, né? Então, basicamente, na primeira apresentação seria essa. Esse é um ponto muito legal, cara. Assim, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? A gente se conheceu por conta do futebol, especificamente, né? Que é onde eu cheguei aqui na UFV, né? Por conta do futebol. E a gente começou a trocar uma ideia e você falava sempre que, pô, tô saindo aqui do grupo de estudos, aí eu vou dar um treino de vôlei, aí depois eu vou ter peteca, depois eu falei, caramba, bicho. E a gente com a cabeça mais antiquada, a gente começa. Faz parte, a idade chega. A gente com a cabeça mais antiquada começa a falar assim: não, mas ele tem que se especializar em alguma coisa, gente. Ele precisa fechar com algum grupo, ele precisa fazer alguma coisa. E, na verdade, eu sempre te admirei muito por não restringir. Acho muito corajoso da tua parte, a gente já conversou isso outras vezes, já te falei isso. Acho muito corajoso da tua parte e acho muito legal. Acho muito legal você passar por diferentes experiências. Uma dúvida que eu fico, para a gente ir lá no comecinho da história, que eu sempre acho importante. Quem era você criança? Você era do cara arteiro, você era do cara CDF, você era do cara da prática de esporte. Quem que era você quando criança? Então, cara, eu era aquela pessoa assim que você classificava que tava permeando todos os grupos, né? Igual permeia todos os esportes, eu tava em tudo. Eu gostava muito, né? Obviamente, eu era o cara da atleta que eu gostava de estar participando de tudo, tava sempre, né? Me inserindo, jogando tudo que eu podia, gastando energia, né? Criança, tempo bom. Ao mesmo tempo, como aluno, gostava, era turma do fundão, então, né? Fazia bastante besteira, implicava muito com os outros, arrumava problema, né? Minha mãe que era funcionária da escola, então, né? Sempre estava brigando comigo por estar dando problema para ela também. E ao mesmo tempo também, sim, eu sempre tive notas boas, né? Comparado assim, né? Passava de ano, ficava tranquilo, né? Não tinha tanto problema. Porque eu gostava, né? Também, sempre gostei de estudar. Agora na faculdade, essa ideia foi se perdendo um pouquinho, tá? Tô ficando um pouco extasiado. Mas quando eu era criança, eu gostava de tudo, né? Sempre gostei um pouquinho de cada coisa. Então, gostava de praticar muito esporte, ao mesmo tempo gostava de conversar demais durante as aulas. Nossa, tinha muito problema com isso. Os professores, né, com razão, claro, falavam muito sobre isso, reclamavam comigo, né, mas eu não fazia de propósito, eu juro. E ao mesmo tempo, né, gostava de conteúdo, né, claro, os que eu tinha mais afinidade, gostava muito de história, geografia, né, tinha muito boa nota nessas duas matérias especificamente. Então, eu sempre pensei que eu sempre trabalhei um pouquinho com cada, né? Até com interação mesmo, né? A gente tem meio que as tribos, né? Dentro da escola. Uhum. Então, eu sempre estava participando um cadinho de cada uma, né? Aproveitando o que cada uma tem de mais interessante, assim. Nessa linha, e é bem interessante ver esse perfil desde o começo, de permear diferentes tribos ali. Qual que era a tua sensação? Qual que era o teu sentimento? E por que eu te pergunto isso? Eu acho que tem uma questão aí que ela é permeável em todo momento da tua história. Né? Ela tem a tua formação lá desde o começo, e depois ela vai permeando em outros ambientes. Quando você era esse cara aceito em diferentes grupos e participava desses diferentes grupos, qual que era o teu sentimento com isso? Como que você se sentia? Cara, assim, eu gostava muito porque eu sentia que eu estava tirando o proveito de tudo que eu podia, sabe? Em não me restringir a apenas uma coisa. Então, assim, eu gostava de interagir com diferentes pessoas, né? Isso igual, né? A gente obviamente tem aqueles que que a gente se dá melhor, então a gente tem um convívio mais forte, né? Obviamente tinha esses casos também, mas eu gostava sempre de estar trocando ideia com pessoas diferentes, né? Tendo experiências diferentes. Então, a partir daí, né, nessa ideia de estar convivendo com todo mundo, eu me colocava, né, à disposição de estar me permitindo procurar outras coisas, outros interesses para estar buscando mesmo interagir, conhecer. Né? A gente fala muito quando a gente é mais jovem, né? A gente se restringe muito à questão de turma, né, de escola, né, do convívio. Então, a minha turma sempre foi bastante grande, né, da escola, quando a gente estava
né, no Fundamental 1, infantil, sempre tem bastante gente. Daí, obviamente, tem aqueles, a gente procura aqueles que a gente tem mais coisa em comum, mais gosto em comum. Né? Eu sempre gostei de estar trocando ideia com todo mundo. Falei, pô, essa pessoa aqui, a gente tem muita pouca coisa em comum. A pessoa não gosta de esporte, não é mais quietinha, não gosta de fazer coisas, mas, pô, essa pessoa é interessante, alguma coisa ela tem, tá? Só que, né, por conta da afinidade, né, de gosto, a gente não tem tanta interação. Então, procurar saber aqui que essa pessoa, né, tem a dizer, que ela pode contribuir. Então, assim, eu acho isso muito legal, de estar trocando ideia com as pessoas, porque a partir daí eu via que a gente crescia, né, melhorava o convívio entre a gente mesmo, né, despertava novas coisas através, descobria outras visões, né, então, assim, eu sempre gostei por conta disso, eu achava que eu estava aproveitando tudo que eu podia, não estava como é que eu vou dizer, me restringindo apenas um tipo de situação, de prática que poderia, né, me fazer bem. É porque esse é um ponto importante que eu vejo, né? Porque é justamente nesse cenário que você falou. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Você restringe ao teu grupo, geralmente meio caricato, somente até pela pouca idade fica mais caricato ainda, faz parte. E é até engraçado e até legal que seja. Curto bastante, acho muito legal essa caricatura, acho bem bacana. Mas é caricato no seguinte sentido: você tem aqueles perfis geralmente na sala e você consegue, batendo o olho de primeira, saber assim, mais ou menos onde ficam os grupos, né? Tem Sim, toda sim. uma logística para tudo aquilo acontecer. E é muito difícil ter um cara que permeie tudo, né? É o cara que seja do esporte, também seja o cara que tire boas notas, né? Também seja o cara que vai trocar uma ideia e ser bom de papo. É meio difícil ter isso. Ainda nessa linha, o que você acha que isso te trouxe de positivo e o que você acha que isso te trouxe de negativo? Permear tudo isso. Boa pergunta. De positivo, eu acho que justamente a questão que a gente conversou sobre estar tendo experiências diversificadas, né? Tá em contato com muita gente ao mesmo tempo, isso traz pra gente uma bagagem legal. Ao ponto do negativo, eu acho que se você se coloca, né, em pontos muito variados, você não tem, assim, vamos dizer assim, uma tribo sua, eu acho que você não consegue, sei lá, é que eu vou dizer, se conectar a um nível mais forte especificamente com um grupo só. Então, às vezes, você fica assim, você conversa muito com todo mundo, só que você não tem aquele grupo que você pode conversar muito, né? Coisas apenas com esse aqui. Né? Então, assim, acho que nem questão de laços mesmo, né? Você tem um laço, mas assim, os seus laços não são tão profundos, igual tem esse negócio de melhor amigo, BFF, não sei o que lá, estranho tudo aí, aquele grupo, aquela panelinha, né? Eu tinha, né, alguns desses, mas não era nada tão, não sei, comparado com outras pessoas que eu consigo observar, né? Eu não tenho tanto disso, né? Eu tenho um grupo grande que, para variados tipos de situações, eu busco um outro a partir do que eu quero fazer, do que a gente gosta, do que nos interessa, o que nós temos em comum, sabe? Então, eu me vejo assim, né, no que seria do negativo do ponto, né? Se bem que eu estou tirando ideia positiva aqui também, né? Sem bom de o lado bom. Mas eu acho que seria mais isso. Não, eu acho que é justamente um pouco nessa linha. Eu sempre tento fazer um comparativo para o papo, né, quando a gente vai produzir esse papo aqui, para tentar entender o ponto de vista de com quem eu estou conversando. Né? Então, é muito mais saudável nesse sentido e ajuda a conectar as ideias. E no meu caso, sempre foi o inverso. Não é que não é que eu pertencia ou podia frequentar todas as tribos. Eu sempre fui um cara de não pertencer a nenhuma. E não era por frequentar todas, era por não pertencer, era ficar à margem, né, de fato. E era um pouco desse sentimento de não ter necessariamente uma conexão muito forte. Né? De olhar e falar, puta, aquele cara ali tem aqueles dois caras que são amigos pra caralho. Os caras são muito amigos. Assim, se der merda, um vai ligar pro outro, um vai mandar mensagem pro outro. Assim, e o outro vai responder prontamente. E eu falei, putz, falta isso.
E aí, quando você vem e fala assim, putz, eu fazia o inverso do que você fazia, eu frequentava todos, eu falei, putz, como que deve ser, né? Como que deve ser essa outra parte? E, de fato, dá um 360 e volta para um ponto parecido. Sim. Volta para um ponto parecido. E nessa linha, amigo, você falou que praticava muito esporte, né? Ali. A gente está falando de quais esportes e a gente está falando de que jeito de lidar com o esporte. Se era aquele cara excessivamente competitivo, se era aquele cara mais de boa, se era aquele cara que estava ali pelo lazer. Quem que era você nesse esporte e em quais esportes? Então, desde cedo, né? Assim, né, o mais básico aí, né? Que a gente tá, né, que também que tem mais disponibilidade foi o futebol, né? Futsal na escola, porque eu não tinha campo, né? Mas futebol lá na escolinha, essas coisas. E eu era aquele cara excessivamente competitivo, que não gostava de perder, que odiava perder, que se perdesse o dia tava perdido, já era. Que chorava quando perdia, xingava os outros, tudo de pior que você pode imaginar. E cara, que o maluco, nossa, sabia que esse era meu time e fizesse uma besteira e já sabia que estava perdido, né? Às vezes tinha até, né, uns tempo depois, tipo, o treinador evitava de colocar algumas pessoas no meu time que sabia que não ia dar certo, né? Então, eu não era uma pessoa fácil de conviver nesse meio competitivo, né? Eu reconheço. A partir daí, eu, o vôlei eu comecei a mexer mais no, né, já estava mais na adolescência mesmo, lá na escola, né, começou a ter aula de vôlei na educação física e depois, né, a gente gostava, começou a tentar, né, jogar em outros momentos, né, mas a gente é mais velho. Aí mantive muito da minha competitividade extrema, só que fiquei menos chato. Só que meu menos chato ainda era muito chato, né? Tem amigo meu que até hoje ele joga comigo, coitado, ainda ouve um cadinho, né? Já tadinho, tá até meio anestesiado de como é que funciona, só que a gente passa muito tempo de uma pelada para outra, ele desacostuma como é que é. Mas realmente não era fácil jogar comigo. E outras coisas, né, igual eu tô falando que eu trabalho hoje aí, igual tênis, por exemplo, é uma coisa que eu sempre quis, mas nunca tive oportunidade mesmo de jogar, por conta, né, de, obviamente, espaço, material, todas essas coisas. Né, brincava de peteca no clube, mas não sabia a menor ideia do que estava fazendo, não é só jogar de qualquer maneira, chutar petecas, qualquer porcaria que tinha pra gente poder fazer, né? Basicamente eram esses, assim, que na infância eu lembro de ter praticado e bastante, na verdade. Né, os demais aí foram ao longo, principalmente aqui, né, quando eu cheguei, que, né, abriu mais possibilidades, né, tinha espaço, tinha local, tinha professor, tinha material. Então aí eu pude, né, explorar mais outros tipos de modalidade que eu até gostaria de ter feito, mas nunca tive a oportunidade assim de estar praticando. Esse ponto da competitividade, eu acabo perguntando porque a nossa área, a educação física, geralmente traz pessoas com esse perfil. Porque geralmente é o cara que é o ex-atleta, a menina que é ex-atleta. Então, assim, você pega, tem pelo menos metade da sala, tem geralmente um histórico de lesão. Então é o cara, sempre vai ter o cara que jogava muita bola na categoria de base, essa escolha do time da sociedade. Aí quem está ouvindo a gente vai ter uma história do tipo, pô, na categoria de base, eu jogava bola, que era um absurdo, eu fazia tais coisas, eu era o novo Ronaldinho Gaúcho. E aí, do nada, o menisco, era sempre as coisas assim desse tipo. E aí eu rompi e não teve jeito. E aí você traz um perfil competitivo para o ambiente, querendo ou não, né? Porque as pessoas cresceram disputando, né? Disputando vaga, disputando seleção, disputando tudo. E isso acaba trazendo. E isso em qualquer modalidade, né? Tem o cara do futebol, tem o cara do vôlei, tem o cara, assim, o cara ou a menina, tanto faz, vôlei, da ginástica, e aí sempre tem perfis diferentes. Essa competitividade sua, você deixou no esporte ou você transbordou daquela prática esportiva para outras áreas da sua vida? Assim, eu ainda me vejo como extremamente competitivo, né? Em tudo que eu faço, eu quero, né, obviamente, eu quero atingir meu objetivo, quero vencer, eu quero ter. Eu só acho que eu amadureci no que diz respeito justamente à questão de mentalidade mesmo, né? De como vai ser essa competitividade. Né? Igual eu falei que eu era bem
chato para estar, né, jogando junto. Hoje eu já vi que realmente é uma coisa bem estúpida, né? Ficar reclamando, ficar arrumando briga. Então hoje eu já deixei isso. Tem vez, obviamente, que eu às vezes me estresso, né? Retorno a me estressar, né? Só que hoje eu fico bem mais tranquilo. Essa questão de competitividade, sim, eu sigo para questão de para tudo mesmo, né? Obviamente dentro da prática esportiva ela tá inerente, né, ao jogo, você querer vencer. Questão mesmo de, por exemplo, faculdade, né, de trabalho, eu sempre quero fazer o melhor que eu posso fazer, tirar o melhor do proveito que eu tenho durante, igual, né, pegar na minha área justamente, né, que tá dando dar aula, né? Eu quero dar a melhor aula que eu posso fazer, tirar o melhor que eu posso dos meus alunos. Então, eu procuro isso na faculdade mesmo, né? Eu gosto de ter sempre sendo bem sucedido, conseguir boas notas, né? Às vezes podia estudar mais, com certeza, mas, né? Sempre manter. Não gosto, eu acho que é mais a ideia de não querer fracassar, né? Na faculdade. Tem umas vezes que, né? Tirar a maior nota não é nem possível. Quase que 60 está sendo 100 agora para mim, em algumas disciplinas, mas, né, a ideia de não querer fracassar é bem grande, né? Eu tento manter isso para tudo, né? Sempre buscar estar alcançando o objetivo que eu tracei para mim mesmo. Porque eu acho, às vezes que a gente conversou, né, e a gente se deu muito bem justamente nesse tipo de conversa, que era muito conversa estratégica, do tipo assim, tá, o que você vai fazer? Tá, o que você consegue fazer? Qual que é o teu perfil? O que você quer? O que você não quer? Né? Era muito mais estratégico, de gasto de tempo do que necessariamente uma conversa do tipo, vem aqui para me ajudar na coleta. Assim, a gente nunca teve umas conversas desse tipo, até teve, mas assim, muito breve, assim, muito caso de emergência, né? Uhum. Muito menos, as conversas no geral geralmente foram desse tipo. Poxa, mas para onde você vai? Pô, o que você quer? O que você está fazendo? Pô, você entendeu que isso é bom para você? Pô, entendi. Ah, então beleza. Então vamos continuar. E por mais que os caminhos não fossem os do futebol, né, especificamente. Sim. Muitas conversas nossas acabavam com conselhos tipo, tá, vai, segue, vai, não vê não. Não vê não. Não migra para cá não. Justamente por conta de uma certa cobrança que você tinha com você mesmo, e eu comigo mesmo também, mesma linha nesse sentido, que é uma cobrança pessoal por êxito. Né? Um pouco nessa questão do fracasso, né, evitar o fracasso buscando o êxito. Né? Então, entra nessa linha. E aí eu queria só retornar um pouquinho para dar liga na história. Você está ali permeando todos os grupos no meio da sua escola. Vai passando o tempo, aumenta-se as pessoas que vão passando ao longo daquele período, né? Diferentes pessoas vão entrando e saindo, e você vai continuando permeando aquele grupo. E aí você chega no processo de transição, que é quando todos os grupos acabam. E aí você tem que montar novos grupos quando vem para a universidade. Como foi para você a transição entre o ensino médio e vir para cá, para a UFV? E por que educação física? Assim, o que te fez tomar essa decisão? O que te chamou a atenção nisso? Bom, acho que pegar primeiro da porque educação física é mais fácil, que depois eu pego direto, né, para o contexto específico. Quando eu já estava dando ensino médio da escola, pode dizer que eu já estava de saco cheio de estudar. Nossa, eu já estava aguentando mais todo dia, né? Aquele esquema de aula, sentar a bunda na cadeira e ficar lá, ouvindo a galera ficar falando, 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 falando. Eu sempre fui uma pessoa muito imperativa. A galera que faz algo comigo sabe que eu tô na cadeira, minha perna fica balançando o tempo todo, as pontas de mexer a fileira e falar, Iago, para. Que eu não consigo ficar nesse negócio parado, assistindo, passivo, né? Então, eu já não tava, desde o ensino médio, eu não tava aguentando mais. Eu falei, cara, o que eu vou arrumar da minha vida? Eu não posso ter um trabalho que eu vou ficar atrás de uma mesa no computador. Impossível fazer um negócio desse, porque eu não vou suportar ficar desse jeito. Nessa época, eu tinha mudado de cidade, eu tinha mudado para Tombos. Aí lá tava rolando um projeto social, né, em parceria com o Tom Benz, né, que tava dando treinos
de futebol para a comunidade, né? Pessoal da adolescência lá, tem uns 15, 16, 17 anos. Né? E eu, na época, ainda né, eu joguei bola desde cedo, né? Falei, pô, né, com um sonho aí de menino mesmo. Fui para lá, falei, ó, oportunidade, né? Tá aí do lado, cidade, o clube tá, né, dá o suporte lá. Aí eu entrei e diferente, igual fazia escolinha lá na minha cidade, era treino 2 vezes por semana, né? No máximo. E assim, tudo muito meio cru, né? De trabalhar mais técnica mesmo, depois joga. Técnica joga, técnica joga. Então, assim, sempre gostei de futebol, né? Até sempre me dei muito bem, né? Jogando lá dentro. Só que quando eu fui para lá, aí os treinos eram todos os dias, né? Então, uma coisa que eu gostei pra caramba, porque todo dia eu tava lá praticando, jogando, fazendo o que eu mais gostava, né? E então eu comecei a tomar mais gosto, né? O meu treinador que tava lá, achei ele sensacional, né? O cara, Jordan, o nome dele, muito bom. E eu tava pensando, pô, o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois, né? Aí eu tinha um momento lá chato da escola, né? Nessa época, quando eu tava morando fora, acordava às 5h30 da manhã para pegar a van, aí dormia na van até chegar na escola, e tinha aquelas aulas toda horrível de novo, voltava para casa, e aí à tarde eu ia jogar bola, eu ia ser feliz. Chegava à noite cansado e pum, começava tudo de novo. Com pouco tempo até para mexer no livro mesmo para poder estudar, né? Na época também eu já não tava muito afim. Mas a partir daí que eu vi, o que tá me sendo prazeroso, o que tá me sendo, né, chato. Obviamente, claro, né, momento de lazer, momento de, né, compromisso tem a diferença. Mas assim, mesmo como sendo lazer, né, a ideia do futebol, eu sempre tratei como compromisso. Né, eu tô treinando lá, o cara tá tendo toda a atenção de estar fazendo um trabalho de qualidade, está ensinando a gente. Então, eu me comprometia muito com aquilo. Só que esse comprometimento meu não é uma coisa que eu me interessava. Então, eu conseguia tirar o melhor do que eu podia fazer, né? Então, a partir daí que eu vi, o que eu posso fazer depois, né? Eu tava pensando, o pessoal fala, o que você gosta? Qual área que você é? Eu sou de humanas, sou de exatas. Eu era de humanas, adoro história, geografia, filosofia, sociologia. Só que eu falei, pô, que trabalho que eu posso ter com essas maravilhas, né? Aí à disposição. Aí eu pensei, eu vou dar aula, eu vou pesquisar. Odeio os dois. Não posso fazer isso. Então, eu falei, que eu faz eu gostar das coisas? O que me faz feliz? Ficar jogando no campo, mexer com o esporte, que é uma coisa, né, que teve presente desde sempre. E eu pensava, pô, o cara chega aqui, todo dia ele tem uma coisa diferente. Ele planeja uma coisa diferente, ele trabalha aspectos diferentes, então tudo muda. O ambiente de trabalho ele é dinâmico. Se eu chegar como sendo professor, eu vou chegar na escola todo dia e vou dar minha aula. Amanhã a mesma coisa, e assim sucessivamente. Aí eu pensei, isso aqui para mim não funciona. Eu vou buscar aquilo que realmente eu acho que pode ser minha praia, né? Então, por conta dessa minha afinidade e de ver, né, a questão esportiva, né, como um ambiente dinâmico que podia me entregar, né, aquilo que eu gosto, né, e podia dissipar a energia que eu tenho para não ficar parado num lugar só, né? Eu achei que seria apropriado fazer educação física, né, e trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Né? E a partir daí, né, agora partindo para a primeira pergunta que você me fez em relação à transição, né, eu basicamente mantive o meu padrão que eu tinha durante a época de escola. Então eu cheguei, né? Então, obviamente eu queria conversar com todo mundo, conhecer todo mundo, né? Tinha educação física com as 80 pessoas, né? Bacharel, licenciatura, obviamente, né? Como eu era bacharel, fiquei mais primeiro limitado às pessoas que eu mais convivia, justamente por como a gente estava mais presente em aulas, né? Mas sempre gostei também de quando eu estava no outro, com as turmas eram juntas, de estar, né, me interessando ver também quem eram as pessoas lá do outro lado assim, né, da outra vertente, tá? Então eu sempre tive isso, buscar todo mundo, trocar ideia com esse cara aqui, vejo ele pouco, mas como é que ele é, o que ele pensa, o que ele quer fazer. Então eu mantive essa ideia de estar trocando ideia com todo mundo, né, querer participar de diferentes grupos, né, e aquele negócio, sem me manter, né, como um membro fixo de um só, sempre estando lá, hora num grupo, hora no outro, hora num grupo, hora no outro. Então, assim, eu acho que foi, né, fácil porque eu não tive que me adaptar muito, né, eu só reproduzi em outro ambiente, né, mas basicamente é isso. Nessa linha, e aí você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou, sou hiperativo,
eu preciso estar ali em movimento, preciso estar ali na quadra, campo e aí os afins que se tem. E aí você chega na educação física, talvez com uma perspectiva muito próxima do que muita gente chegou. Você chegou com quantos anos? Só para confirmar. Cheguei com 18. 18, exatamente. Muita gente vai chegar na educação física com 17, 18, 19 anos, 20 anos, com uma perspectiva da prática, de ser um curso muito prático, né? No sentido de ter muitas práticas. Quando você chegou, a educação física te atendeu às expectativas? Cara, assim, o primeiro período, ele tem algumas disciplinas práticas, mas tem outras disciplinas que são, assim, ao meu ver, são bem tediosas, né? Assim, ao meu, né, dentro da minha ótica de, muito parado, ler pra caramba, ter que ver. Mas, então, assim, né? Não fala que não bate uma frustração em alguns pontos, né? Porque você imagina, eu vou trabalhar com futebol, vou ver futebol do primeiro período ao oitavo, né? Mas eu já cheguei sabendo que não ia ser assim, né? Eu sabia que ia ter os momentos, ia ter, né, as questões, mas tem algumas aulas, a gente já fazia algumas aulas igual tinha futsal no primeiro período, lutas, né? Que era prático, jogos também, teoria de ensino do jogo, né, que também tinha muitas aulas práticas, você podia aplicar, fazer essas coisas todas, ao mesmo tempo que você tinha uma história da educação física, uma histologia, né? Então, assim, eu lembro muita gente falou, nossa, né, meio broxante, né, você chegar todo animado, fazer um monte de coisa legal e você tá aqui estudando a história da educação física, né? Só que eu já sabia, assim, né, é uma coisa importante porque ele é processual, né? A gente vai ter que fazer uma base, a gente não vai ver quem a gente gosta o tempo todo. Eu já sabia que o curso ele ia ser bem abrangente. Então, né, embora eu quisesse futebol, eu sabia que não ia ter futebol o tempo todo, né? Mas foi bem dividido, eu acho, né? A questão da prática, atendeu a expectativa, né, de estar podendo realmente fazer. E da teoria naquele velho esquema, né? Sentar lá a bunda e esperar o tempo passar e acabar logo, passar na disciplina para fechar de uma vez só. Porque acaba tendo esse tipo de conflito, geralmente, logo no primeiro semestre, né? Você chega, você fala assim, pô, agora prático o dia inteiro, um semi-atleta. E aí, quando você dá de cara com a parte mais bioquímica ou com a parte mais voltada à parte sociológica, você tem um. Ih, caramba, né? Calma aí, mas. Tá, eu aprendo sobre tática. Que horas? Ah, não, não é agora. E aí você fica nesse tempo, nesse intervalo, demora uns 6, 7 meses para você, nessa turbulência toda interna e externa, né, de adaptação, demora um tempinho para a cabeça voltar para o lugar, né? E que bom que você chegou com essa perspectiva já meio posicionada na cabeça, né? De que não seria só a prática. Um ponto que eu acho muito interessante de conversar, esse podcast nosso está sendo gravado dia 29/7, tá? Só para deixar registrado, porque não sei quando vai ao ar, mas até lá já saiu o primeiro com o Jaixson, né? Então já saiu este primeiro e esse é o segundo com as pessoas mais novas, né? Que eu estou chamando. Já estou virando uma velha guarda da Portela, então assim, eu preciso chamar gente mais nova que eu. Isso geralmente ajuda. E um ponto que eu gosto muito de trocar ideia com vocês o que vocês acham da área? Assim, vocês estão no final agora final do curso, basicamente, né? Caminhando para a reta final do curso. O que vocês acham de fato sobre educação física? Vocês gostam? Vocês têm pontos de crítica? Vocês se veem como neles? Qual que é a tua visão sobre esse mundo que você está entrando depois de 4 anos de preparação? Bom, eu acho a área, assim, ela é muito ampla, né? De muitas possibilidades você pode assumir, né? Tá trabalhando com diferentes coisas. E eu acho que ela tem muita oportunidade para gente da graduação, né? Dentre algumas possibilidades. Obviamente, alguns mercados são mais difíceis de ser inserido que outros, né? Então, a depender, igual, por exemplo, falando de futebol, né? Que é o que a maioria entra aí procurando.
eu considero um mercado difícil de inserir, né, tendo em vista que muitas vezes também tem a vertente, né, do profissional de educação física, né, que é o nosso caso, e também dos ex-jogadores, né, que tem até um caminho encurtado por já estar no meio, né? A gente vai ter que primeiro trabalhar aqui e se inserir. Então, nesse ponto, eu acho difícil, né, difícil em relação à trajetória. Para a gente ir galgando mais espaço, eu acho que demora mais tempo. Enquanto dessa outra vertente você consegue chegar mais rápido onde você está desejando. Tá? Mas, claro, eu acho que tudo tem seu jeito, né? A depender do como você faz, né, como você se prepara, de como é o seu trabalho, eu acho que você chega, né? Não tem grandes segredos. Aquela ideia, né, bem manjada, mas todo mundo fala, né, que um bom profissional ele consegue espaço e trabalho onde ele quiser, né? Depende basicamente dele, de como ele está se formando, como ele está se capacitando para procurar, né? Então, tem outras áreas que sim, são bastante novas e muito pouco exploradas que você pode aproveitar, igual eu tô, né, agora minha nova, mais recente, né, empreitada aí foi mexer com tênis agora, né? Não fui eu que escolhi, ele que me escolheu também, né? Fui eu otorgado a dar tênis. Então, é uma área que sim, que tem poucas pessoas que mexem aqui na educação física atualmente, né? Então, e sim, tem muito espaço, muita procura. Muitas pessoas gostariam de praticar, se colocar, né, ter a oportunidade, assim como eu queria lá atrás, né, que a gente conversou. Então, tem de tudo. Você consegue ter áreas novas que estão necessitando de gente para poder trabalhar e tem áreas que já estão saturadas quase, né, que você tem que trabalhar muito para poder conseguir chegar lá, né? Então, eu acho que é bem diversificado e depende de onde você quer. Igual também tem academia, né, que tem muita gente querendo trabalhar e eu abomino academia, coisa que eu não cogito nem 1% de chance de fazer. É isso, né? Mas é outra área que tem bastante gente, né? E também tem uma demanda muito alta, embora tenha muita gente trabalhando, sempre estão procurando, né, gente para poder trabalhar. Então, acho que tem bastante oportunidade aí para quem está saindo, né? E quem tá buscando, a depender daí do que você tá buscando aí para o futuro. Amigo, retomando um pouco aquela linha dos múltiplos esportes ou múltiplas atividades ao mesmo tempo. O que dentro dessas vivências, o que você lembra de ter aprendido? Assim, o que te chamou a atenção no meio de tudo isso? E você agora como professor, não mais, né, buscando diferentes grupos, mas agora como responsável de uma aula, né? O que isso te trouxe de novo, de aprendizado, por ter vivenciado diferentes contextos? Então, eu sempre procurei, né, ao mesmo tempo, eu queria, obviamente, trabalhar com futebol, mas a minha experiência que me foi dada justamente foi trabalhar com vôlei, que era, né, que eu sempre gostei de jogar também, mas não era a minha primeira opção. Então, eu aceitei porque, para mim, como eu falei, toda experiência é válida, né, eu gostava já da modalidade, então, para mim, era uma coisa interessante. O primeiro ponto foi justamente eu conseguir ter a noção de como era justamente ter esse papel como professor, né, como treinador, no caso, como eu tenho que me comportar, quais são minhas obrigações, como é que é estruturar um treino, como é lidar, gerir o grupo, né, tendo que trabalhar com pessoas diferentes, de, né, personalidades diferentes, pode falar, a própria questão de rendimento na modalidade, alguns mais iniciantes, outros mais experientes, como você consegue tratar os diferentes públicos a que você está trabalhando, né? Então, a princípio, tudo isso é muito importante para mim, né? Tendo em vista o que eu estava pretendendo para o futuro, essa primeira experiência. E, né, não parei por aí, fui pegando outras modalidades, né? Depois trabalhando com peteca também, que eu gostava. Aí, né, a mesma ideia de estar trabalhando em outra modalidade, como que era a ideia, né? Embora seja semelhante, né? Como esporte de rede, por exemplo, a gente sabe. Mas como funciona, o que muda de um para o outro, o que eu posso usar da minha aprendizagem do vôlei para a peteca, assim, que transferência eu posso fazer tendo em vista as semelhanças, né? O que eu já vi aqui de tal atividade que eu posso utilizar, né? Obviamente você tem as particularidades, mas tem muitos pontos que são comuns a qualquer prática esportiva mesmo, você trabalhar. Então, e eu também pego muito isso da ideia de estar, né, daquilo que a gente trabalhou desde o início, né, de estar permeando diferentes grupos. Então, de estar conhecendo pessoas que se interessam por isso, né, o que a gente tem em comum nesse grupo, é o interesse pela modalidade, né? Então,
o simples fato de conhecer pessoas diferentes também já é uma coisa que me intriga, que me dá vontade de estar procurando isso. Então, eu sempre achei bem bacana por conta disso, né? Uma coisa que eu gosto. E às vezes é você procurar pessoas que têm o mesmo gosto que você. Buscar essa mesma ideia, né? Igual, eu quero conversar de vôlei aqui, vou trocar, pô, vi um jogo, uma maneira, vou trocar ideia de vôlei. Mas eu tô lá no meu grupo da galera que é a galera da bagunça, mas ninguém gosta de vôlei. Então, pô, o que eu vou falar com esses caras aqui? Vou mandar uma merda, ninguém quer saber disso aqui. Então, eu vou procurar um grupo que, né, que tenha esse interesse em comum, que a gente possa procurar conversar, né? Eu sempre gosto de fazer, né, conversar mesmo com os alunos, né? Não ser aquele treinador só que dá o treino, né, e vai embora, de procurar, então trocar ideia, conversar durante o treino, né? Fazer um ambiente legal também, que tudo melhora. E a partir daí você consegue deixar as pessoas mais confortáveis, você consegue tirar mais proveito delas, elas confiam mais em você, né? Então, essa ideia mesmo de ter o convívio já facilita o seu trabalho lá na frente. Você consegue usar isso, né, a seu favor para tirar um proveito melhor e fazer render melhor os seus treinos. Amigo, nessa linha ainda, quais são as suas principais dificuldades hoje? O que você olha para a tua prática de ensino e o que você pensa? Putz, isso daqui ainda eu tô errando e putz, daqui eu preciso melhorar para agora. Então, uma coisa assim que me intriga ainda, que eu tenho dificuldade em trabalhar assim com os meus atletas, é a questão de trabalhar o psicológico especificamente, né? Que eu já tive várias experiências em que faltou um pouco disso, né? Conseguir manter a cabeça no lugar, com o estresse que está tendo ao redor, né? A pressão de vencer, de ter gente torcendo contra, gente a favor, dando força. Então, né, durante o próprio jogo mesmo, de estar se cobrando muito ou não estar se cobrando. Então, a coisa que eu, né, ainda estou quebrando a cabeça para conseguir trabalhar isso e fazer desenvolver melhor é o que eu faço para poder dar esse gás a quem falta, então, né, dar um pouquinho mais de conforto para quem entende mais, dar mais autocontrole para quem fica mais ansioso, que tipo de estímulo que eu posso fornecer durante, né, as atividades que eu estou ministrando para conseguir suprir essa necessidade, que já fez muita diferença durante, né, a minha experiência toda, né, tanto como atleta, né, vendo companheiros, e agora como, né, como treinador, vendo os meus próprios atletas estarem tendo essa dificuldade em gerir, né? É um ponto que eu ainda tô quebrando bastante a cabeça para saber como que eu vou solucionar. E esse ponto surgiu para você no geral ou teve alguma situação específica que você saiu dali e falou, putz, faltou isso? Bom, eu já tive várias situações específicas assim, que aconteceu isso, né? Falei, pô, a gente tá bem no jogo, a gente tem um bom time, a gente tá pareado, só que os caras tiveram mais confiança que a gente, tiveram mais calma na hora de fazer. Então, assim, desde lá atrás, onde eu, né, tava na escola ainda, jogava as coisas, eu percebi, pô, faltou isso aqui, né? E hoje ainda perdura, né? Vai juntando as experiências e eu continuo vendo que isso é um fator super determinante na hora de trabalhar, na hora de fazer a prática esportiva, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho, como eu falei, determinante em muitas situações, principalmente quando você tem uma igualdade maior entre quem tá disputando uma coisa com a outra. Aquele que tem a cabeça no lugar consegue se sobressair muito mais, consegue ter calma na hora de fazer as ações. Isso aí faz muita diferença, né? Então eu tive vou falar, essa interpretação desde lá de trás. E até hoje eu não estou conseguindo achar uma resposta para que eu consiga, né, fazer isso aí. Fora falar, ficar lá estimulando, falar, bora, 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 vamos, vamos, vamos. Né? Só isso aí não tem funcionado. Então, isso aí é um problema assim que desde muito tempo eu já tenho diagnosticado que ainda não consigo uma solução. Amigo, no dia que você conseguir, por favor, compartilhe comigo, que eu também até hoje eu estou mais velho e ainda sem a solução. Então, eu lembro uma vez, por que eu falei exatamente de uma situação única, né? Porque eu tive uma reflexão dessa faz muito tempo já, ainda na graduação, então já faz algum tempo já.
Eu estava como treinador do futsal feminino da Atlética da Engenharia, lá da FCA, da Unicamp. E aí a gente foi disputar esses jogos. Eu nunca sei os nomes das coisas, então fica mais difícil as histórias. Mas esses jogos universitários da engenharia. E era na Unicamp, em Barão, em Campinas. A gente foi disputar. E aí era nítido a organização. O objetivo era ganhar o total, né? Ser o campeão no geral. Ou por modalidades, era a somatória de pontos que você ia ter. E aí eu estava, obviamente, cagando pro geral. Eu não acompanhei nenhuma outra modalidade, eu estava querendo ganhar o título no futsal feminino. Esse era o meu objetivo. E aí, num determinado momento, a gente foi para a final. A gente foi para a final. E na final, eu lembro de alguns eventos assim marcantes ali ao longo daquela história. A gente tinha acabado de ganhar o geral antes de começar a final. E aí o presidente da Atlética na época, eu tive uma leve discussão com ele, né? Você já sabe que o meu perfil não é muito, né, muito amistoso. Eu tive uma leve discussão com ele, ele chegou, pô, ganhamos o geral. Eu falei, porra, bicho, vai sim. E aí, né, eu tenho que confundir. E aí ele falou, por que a gente ganhou? Eu falei, a gente ganhou o caceta. Vocês ganharam, agora é minha vez, agora é nossa vez aqui de ganhar, vocês não estão deixando. Então, tirou a concentração. E aí eu lembro que eu sempre fui um cara muito mais voltado, e aí era uma questão de personagem, não era questão de personalidade. Era mais um personagem implementado na tela do que necessariamente o original daquela história. Eu era um cara mais uma postura, dava meia dúzia de berro ali no meio, mas assim, era muito mais um estrategista do que um motivador, né? Falei, pô, se der a estratégia certa, elas tendem a ter melhores resultados. E aí, quando começou a final, a gente começou. Tinha acabado, o pessoal tudo dando risada para começar o aquecimento. Eu falei, puta, vai dar ruim. Começou a dar risada de aquecimento, vai dar ruim esse negócio aqui. E aí, aquecemos, fomos para a quadra, começou. Time adversário 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Isso tudo assim, meio seleção brasileira. Ah, nossa. Aí 4-0, 5-0. Aí no 5-0, a gente acho que por conta também dos jogos, também por conta de tempo, era tipo assim, sei lá, uma pausa por tempo. Primeiro e segundo tempo você tinha direito a uma pausa. Aí eu chamei as meninas e falei, ó, seguinte, eu nunca fiz isso com vocês e vou fazer a partir de agora. Eu vou ser um leve ditadorzinho aqui, tá? Eu vou ficar berrando feito um imbecil até a gente começar, tá? Meu objetivo é simples, vocês não desconcentrarem e eu assustar quem tá do outro lado. Tá? Beleza. Bora. Voltando. Eu comecei a ser meio, assim, perfil Bernardinho de beirada de quadra. E berra. E foi 5-1, 5-2, 5-3. Antes que essa história vire Disney, né? Porque virou e ganhou o título. Entraram sem querer com se fosse sinalizador. Sim, entraram sem querer, não. Entraram por querer, mas ligaram errado o negócio. E aí tava na nossa torcida, estourou na torcida adversária. Putz. Então, quando a gente tava, tipo assim, 5-3 com bola na trave, para fazer o 5-4, eu falei, putz, se a gente faz o 5-4, a gente vira essa merda. Porque é o que você acabou de falar, vira a chave, né? A confiança de quem tava com 5 começa a tomar 1, 2, 3, você começa a perder a confiança, né? Você começa a ter o inverso daquilo. Então, vira a chave do jogo, você começa a ter mais chance. E o jogo só acaba quando termina. Então, assim, se tá ali no finalzinho você com mais chance, não importa o que passou até ali. O que importa é aquele finalzinho você tá com mais chance. No que estourou, parece, assim, sei lá, não chegou a pegar ninguém, não teve nada grave, mas pegou uma fagulha que pegou na perna da menina e o namorado saiu correndo no meio da quadra. Assim, parou o jogo. E eu lembro, assim, nítido na minha cabeça ainda até hoje, eu acho que eu tava tão berrando que quando o cara saiu correndo, o juiz parou o jogo
obviamente, porque são os 3 caras correndo. E eu lembro, assim, eu lembro exatamente de uma pequena quedinha de pressão. E eu, assim, eu parei. Falei, caramba, o que eu faço agora, né? Porque, assim, vai demorar para voltar naquela pegada. Aí tentamos e fizemos o quarto, mas não tinha mais tempo. Eu acho que foi 5-4. Ou, sim, a gente chegou a fazer um gol depois. E aí eu saí de lá com essa sensação. Tipo assim, eu treinei pra caralho. Não sei aonde melhorar ainda na parte de treino, especificamente, de que estímulo que eu vou dar diferente. Mas faltou da minha parte essa compreensão antes. Assim, talvez eu precisasse daquele estímulo nos primeiros 5 minutos. E depois embalava e ia embora. Talvez eu precisasse. E aquilo ali, assim, e a questão do competitivo que você falou, né? Você já me conhece, então você já sabe que também sou. Fica mais fácil de trocar ideia nesse sentido. Fica martelando na cabeça, né? Assim, fica um negócio tipo, caralho, bicho. Tava na cara o que eu precisava fazer. Tava na cara essa parte que eu precisava. E aí é uma questão de leitura própria, né? Uma adequação não só das jogadoras e jogadores, mas também da sua percepção. Nessa dificuldade que você relatou, como que você estava se sentindo? Assim, o que faltou para você para conseguir ler adequadamente a situação? Não sei se ficou clara a pergunta. Acho que eu entendi. Assim, pegando um gancho, né, que você falou justamente, né, dessa experiência sua, né, do momento, né, que você comentou aqui, era de vocês. Pô, a gente teve um êxtase e era a hora de conseguir. Eu tive muito mais. Onde eu mais aprendi essa questão da importância do momento seria justamente numa experiência que eu tive com o vôlei. Porque o vôlei, ele é aquele negócio, né? Como igual o futebol, por exemplo, né? Vamos pegar como exemplo, que o gol é uma coisa que não acontece o tempo todo. No vôlei, é uma coisa que a pontuação está o tempo todo acontecendo. Começou a bola, entrou em quadra, alguém tem que fazer o ponto e não vai demorar muito para acontecer. Então, é questão de momento. Os caras já conseguem acertar 3 saques em sequência, toma ponto, você não consegue sair dali, já murcha. Aí, por enquanto, você acha um ponto ali, o cara deu uma vacilada, você já fez mais 2 e, pô, agora o momento é seu. Então, assim, essa transição de alegria e tristeza, ela é muito rápida, acontece o tempo todo no jogo. Então, foi aí que eu percebi realmente como era importante essa questão. E na minha experiência, né, como trabalhando com isso, eu vi isso várias e várias e várias vezes. Contar assim, justamente na minha primeira experiência que eu tive, né, falei, como treinador, foi com vôlei mesmo. Eu tinha assumido o time, tinha acho que um mês e meio mais ou menos, e a gente já foi jogar a primeira competição, minha primeira experiência, de como vôlei da Atlética das Exatas aqui da UFV. A gente começou então, primeiro jogo a gente pegou um time que era do futsal, os caras nem de tênis de vôlei, tá? Ganhamos um jogo só no saque, por exemplo. Aí fomos ganhando, pegamos uns times melhorzinhos depois, mas nosso time era bom, conseguimos passando. Até a gente chegou na final, a gente não perdeu nenhum set. Chegamos na final, o time também não era melhor que a gente, tinha alguns bons nomes, mas sim, a gente era bem favorito. A gente venceu o primeiro set bem, e no segundo set, assim, pra matar mesmo, a gente tava ganhando, tomamos uma virada, assim, nos lances ridículo e perdemos o primeiro set. Aí foi pro tie break. Aí eu fiquei putz, tava, nossa, eu não sabia o que eu ia fazer. Pô, os caras pararam de jogar, os caras murcharam. Os caras deram 3 pontinhos ali, empatou o jogo, já era. Virou, então aí acabou. Falei, agora acabou o set. Aí parou, né, na hora para trocar de lado, nossa. Aí eu tive a conversa, mandei todo mundo sentar, conversei, o que aconteceu, qual a necessidade, jogamos bem pra caramba até agora, do nada aconteceu isso. Aí botamos pro alto, chegou o terceiro set, a gente ganhou, se não me engano, de 15-3 ou 4. Então, assim, foi muito louco, porque a gente tava lá embaixo, os caras lá em cima, porque, pô, ganharam o último set, vamos pro tie break, os caras estão lá em cima e a gente tá na corda. E assim, a gente conseguimos conversar ali, botar a cabeça no lugar, respirar, a gente voltou como se fosse no primeiro. Voltamos com tudo, sem dar bobeira, sem parar.
Então, assim, o que aconteceu nesse meio tempo de um para o outro, né? Então, a conversa deu tudo certo. Nem me lembro exatamente quais foram, né, todas as palavras que eu falei, né? Também Uhum. estava primeira experiência, não sei, pode ter ficado aquele discurso achando que era o máximo, tudo super brega. Daqui que você vê o filme da sessão da tarde, o treinador de futebol americano lá, levantar os caras, não sei o que lá. Mas mudou de comportamento. Mas eu vejo que não parte apenas de mim, né? Eu já vi depois disso, né? Depois foi melhorando, obviamente, a questão de conversar, funcionou nesse dia. Aí eu fiz a mesma coisa, aconteceu em outros momentos, em outra situação. Não rolou. Aí eu vi, pô, eu fiz igualzinho, basicamente. Mandei descansar, mandei parar, olhar para mim, estão descansados, isso aqui. Fiz a mesma coisa, mas não deu certo, né? Eles voltaram e o outro, o psicológico continuou abalado. Eles não conseguiram pegar. Então, entra muito no subjetivo mesmo, como os atletas estão se sentindo, como eu acho que é a questão dele mesmo, dele ter força para poder subir, ele conseguir concentrar e pegar aquilo ali e tirar. Também eu acho que parte muito de visão de cada um. É um cara mais otimista que consegue enxergar, pô, dá. Ou então aquele cara, pô, começou a dar errado, já era, não tô mais naquele clima que eu tava antes, não vou conseguir voltar para aquele êxtase que eu tava no início. Então, assim, acho que faz muita diferença do público só, né? Uma coisa que eu falo muito com o pessoal é que, assim, não basta, eu faço só parte do trabalho, né? Eu não eu posso querer pra caramba ganhar e querer muito que eles façam tudo. Só que eu querer muito não adianta, né? Eles têm que querer também. Então é uma coisa que eu acho muito importante, né? E pegando essa ideia de como que eu vi, né? A importância disso, que foi a pergunta. Isso. Uhum. Então, parte muito disso, dessa leitura do jogo, como fez a diferença. E a partir daí, sim, eu acho que a questão de conversar muito durante o jogo, né, de ser um cara mais explosivo dentro de quadra, eu acho que conta muito para algumas pessoas. Para outras não faz diferença porque depende de como ele é. Então, né, eu me vejo como treinador que eu falo bastante durante os jogos. Nossa, eu não paro de falar um segundo, né, para dar força. Porque assim, eu não acho que você ficar gritando um monte de coisa pra ele fazer isso, fazer aquilo, na hora do jogo vai funcionar. O cara sabe o que ele tem que fazer. Ele treinou pra isso mesmo, ele sabe. A questão também de dar o apoio, né? De aplaudir, de estar elogiando, de falar atenção em alguns momentos. Assim, de você estar mostrando que você está com ele ali, né? Que você está prestando atenção, que você está se importando com o que acontece. Pelo menos para mim, é muito importante, né? Eu, como atleta, gosto disso. E eu, como treinador, eu vejo que isso ajuda muito, né? Mas eu vejo que esse efeito não serve para todo mundo. Alguns não são, né, contagiados, vamos dizer assim, né, com essa questão de estar falando bastante, de estar mostrando que você está, né? É uma experiência que eu já tive, assim, que eu vi que, pô, eu fiz o máximo que eu podia, mas não deu certo. Quando estava na escola ainda, eu fui jogar vôlei de praia no Geng, na regional. Bem estranho, né? Eu tenho 1,64 hoje, com 23 anos. Na época eu tinha 17, né? Eu devia, não sei, com 50 e pouco. Minha dupla não era muito maior que eu, né? A gente foi disputar porque a gente gostava, né? A gente foi desclassificado de um vôlei porque a gente tomou um WO, que o menino não trouxe a identidade original, aí a gente ficou muito puto, quase batemos nele. Aí eu tava muito puto, que era o nosso último ano, né? Mas ele falou, cara, vôlei de praia ninguém joga, a gente consegue classificar lá pro outro. Eu falei, vamos embora. Né, a gente era os que mais sentia mais noção de jogo mesmo. A gente foi para lá, né? Vôlei de praia é dupla, é 2 sets e bem rápido, né? Então a gente chegou lá, nunca tinha jogado vôlei de praia, claro, né? Vôlei de praia, né? Até em Minas Gerais, né? Pra eu ter uma ideia, vôlei de areia, mas chamar vôlei de praia. A gente chegou para jogar, primeira experiência foi o primeiro jogo, né? No contato com a areia mesmo, como funcionava tudo mais. E, pô, a gente pegou uns caras que eram bons também, logo na fase de grupo, primeiro jogo. Era rápido, então eram 3 equipes só. Se perdesse um jogo, já estava praticamente, né, eliminado. A gente chegou e começamos a dar umas bobeiras e perdemos o primeiro set. E, sim, o meu colega, ele era bem melhor do que eu no vôlei, né? Um cara mais consistente, tinha mais técnica. Eu via que ele estava se abalando muito. E ele estava errando mais do que eu, sendo que ele é muito melhor. Então eu ficava naquela, vambora, vamos continuar, bora seguir, bora pra frente, próximo ponto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele ficava caladão. Aí jogando. Mas ficava caladão, caladão, caladão. Eu falei, pô, tô gritando tudo que eu posso. Eu falei todas as palavras que eu podia aqui, que eu pensei que podia dar uma animada.
mas não fez grande efeito. No final até que a gente conseguiu, né, reverter, ganhar, né, também fazendo os pontos, mas assim, eu vi que era difícil tirar, né, ele um pouquinho daquele pensamento mais pessimista, né, de estar sendo abalado. Enquanto eu via que outras pessoas, quando eu chamava, né, igual depois, né, como treinador, de dar dando aquela força ali, ela transformava no jogo, passava a acertar mais, conseguia, né, reverter. Então eu acho que isso é muito pessoal. Mas assim, obviamente, eu não desisto. Eu acho que eu ainda vou conseguir contagiar as pessoas, mas é uma questão muito de mentalidade mesmo, de como que a pessoa se enxerga ou como ela tem a noção dela de perspectiva, né? Eu sempre gosto de pensar sempre que vai dar certo, que a gente consegue fazer. Obviamente, né? Você chega lá, igual você falou na situação lá, né, lembrou do Uhum. trauma aí, 7-1, não tem como fazer mais Uhum. nada, né? Já chegou num ponto que não pode ter toda a energia positiva do mundo que não vai Uhum. reverter, né? Mas é aquela ideia, assim, de alguns momentos, né? Principalmente no momento chave do jogo, faz muita diferença para algumas pessoas, né? E no vôlei, eu vejo que é importante porque pela própria particularidade da modalidade. Mesmo que você tome 25-3 no primeiro set, ele terminou e no segundo set está 0-0. Então você começa, tá 0-0, tá empatado. A gente tem tanta chance quanto o adversário, né? Então é um esporte que permite muito isso. Eu pude trabalhar muito essa questão, né? De ter essa calma, de voltar, né? A gente a pensar racionalmente, tentar voltar a cabeça do cara para o jogo, então a gente pensar uma maneira de conseguir, né, reverter toda né, toda a adversidade que está ao redor da gente, né? Então é um ponto muito importante, igual eu falei, eu passo isso muito para o futebol, né? Igual em outras modalidades, né, que não sejam de rede, por exemplo. Uhum. Eu acho que essa questão de estar conversando, de estar tendo esse momento do êxtase, onde você tem que puxar mais, igual você falou, se eu fizesse um começo mais, né, Uhum. calorado, às vezes a gente conseguia chegar melhor. Ou a gente foi um pouquinho mais à parte no início e a gente deu essa bobeira. Então, assim, eu consigo observar que tem momentos que a gente tem mesmo, que tá dando aquela força, tem que estar botando pressão, tem que jogar o time lá no alto para que ele consiga explorar o máximo né, do que ele pode entregar, né? E assim, faz muita diferença. E voltando àquele assunto que a gente conversou, que justamente em momentos em que a disputa está muito igual, em questão de técnica, questão de tática, né, do time, a cabeça faz muita diferença. Então, veja, tipo, nesses jogos é onde que a gente não pode vacilar mesmo, nessa ideia de manter a cabeça erguida, de estar trabalhando, essa questão de mudar a motivação o tempo todo, porque é isso aí que vai fazer a gente, né, entrar no jogo e se sobressair. É o que pode decidir o jogo. Então, a partir daí que eu percebi isso, né? E, obviamente, em todas as outras experiências que eu tive, na peteca foi a mesma coisa, né? Até pela similaridade, como funciona, né? E a ideia também de eu poder estar percebendo isso pelas pessoas diferentes que eu trabalhei, né? Porque, igual você trabalha com um time só, você já sabe que é aquele time, ó, entra um, sai outro, mas você tá vendo tá tendo essa mesma experiência com outras pessoas, você consegue ver, tem pessoas que têm um perfil X, né? Não é só o meu time. Não existe só o meu time, esse que meu time vai funcionar para todos. Você vê que Uhum. em outros públicos essa ideia não se reproduz da mesma maneira que outro. Então, você tem que parar e pensar, tá? Como que aqui funciona ou não funciona e o que eu posso fazer a partir, né, das próprias experiências que fez surgir essa dedução. Eu gosto muito de entrar nesse assunto. Eu acho que tem um ponto aí da mentalidade, pelo menos eu tenho tido essa reflexão. Iago, qual que é o autor que você embasa? Nenhum. A reflexão, às vezes, pessoal também faz parte. Voz da minha cabeça. Vozes na minha cabeça que me deixam louco até o final do ano. Mas tem um detalhe que eu acho muito importante. Tem uma certa capacidade de leitura. Quando a gente fala muito de leitura de jogo, a gente acaba pensando muito na situação de um contexto de uma dada ação. Então, o que é isso? Eu vou chegar para, sei lá, vou pensar no momento da finalização no futebol, vou pensar no momento do passe do vôlei, vou pensar no momento do arremesso para a cesta do basquete, vou pensar sempre no momento chave que eu caracterizo e coloco aquilo ali como um contexto. E aí eu penso na leitura de jogo como a capacidade de percepção daqueles estímulos ali presentes. Sendo bem acadêmicozinho. Mas tem um detalhe bem importante é a capacidade de leitura dele no jogo naquele instante para o global.
Então, eu sempre coloco esse exemplo que eu acho mais... É velho o exemplo, eu preciso atualizar, alguém precisa fazer alguma coisa do esporte para dar uma atualizada para mim, mas é o exemplo que eu acho mais, assim, mais fácil de comparar. Fórmula 1 tem uma coisa que eu acho muito fácil, que como é a mesma pista, tem coisas que são características. Sim. Então, por exemplo, Mônaco. Mônaco não se passa. Dificilmente você vai passar. É uma questão de característica da pista. Então, assim, não vai acontecer. Você tem ali 2, 3 pontos de ultrapassagem. Você tem 2. Assim, se você forçar a barra, tem 2. Tem um na saída do túnel, que você vai fazer uma freada um pouco mais forte, você vai ter um segundo, muito provavelmente no final da primeira reta do box, e aí é forçado mesmo, é para o outro só se tirar o carro para não bater. De resto, não tem onde passar, de fato. E ali tem algumas características do tipo assim, se não tem como passar, um carro muito lento à tua frente te prejudica demais na corrida. Ele vai te limitando a velocidade. E aí eu sempre gosto de fazer um comparativo, e eu gosto sempre entro nessas áreas de conversa um pouco mais polêmicas, né? Você já conhece. Uma vez, eu sou muito fã do Schumacher. Talvez foi o primeiro piloto que eu não vi a carreira inteira. Ele começou em 92 e eu nasci em 92, né? Então eu não vi a carreira dele inteira. Mas é um piloto que eu acompanhei o auge da carreira do cara, 98 para frente ali com a Ferrari. E eu gostava muito de fazer. Tinha um colega meu que era Senna pra caceta. Ele falava, não, o comparativo entre os dois, pro Senna foi muito maior. Senna 3, Schumacher 7 títulos mundiais. Já começa por aí. Mas, colocando isso em perspectiva. E uma vez eu tentando explicar para ele, eu dei esse exemplo. Eu sempre fui um cara de assistir corrida antiga. Então, você não era da época, você não assistiu, eu assisti. Tá no YouTube, completa as duas que você tá agora. Tá só procurar. O Senna faz uma primeira corrida, na primeira temporada dele de McLaren, em Mônaco, que é um absurdo de corrida. Um absurdo de corrida. Larga ele em primeiro, a McLaren era tipo assim, 1 segundo por volta mais rápido que o segundo carro. Larga ele em primeiro e o Prost, que era o companheiro dele, cai para a terceira colocação. Então, assim, o único carro que poderia andar no ritmo dele fica atrás de um carro lento. E em Mônaco não se ultrapassa. Começo da conversa. O que acontece? O Senna vai abrindo, faz, acho que ele chega a quase 1 minuto de diferença, assim, uma diferença gritante. E o Prost no box passa o carro. Assim, a McLaren faz um box mais rápido e ele sai na frente. Segundo o que se conta da lenda, o que acontecia? Você recebia no rádio o tempo de volta do cara. Então, assim, o segundo colocado virou mais rápido que você, 0-1. Alguma coisa do tipo. O Prost, sabendo do excesso de competitividade do Senna, o Senna sempre foi um cara muito competitivo, muito fora da casinha, pro bem e pro mal. O Prost foi lá e fez 3 voltas na sequência, assim, volta de classificação. E aí o Senna começa a querer responder as voltas. E aí entra no rádio o chefe de equipe do Senna, fala assim, Senna, pelo amor de Deus, você tá a 1 minuto de diferença do cara. Tem 15 voltas pro final. Tira o pé e traz o carro. Tipo assim, esquece que a gente tá falando de tempo. Você tá 1 minuto, esse cara não vai te alcançar nunca. Você pode ter o problema que for. E se tiver problema, você tá em Mônaco. Então, assim, não vão te ultrapassar. Dá 2 voltas, ele bate na entrada do túnel. E dali, se você pega o Schumacher tem uma corrida em 94, foi o ano da morte do Senna. Em 94, o Senna já não corria mais pela Williams na época, e o Schumacher disputava posição com o Damon Hill. E aconteceu exatamente a mesma coisa, a mesma historinha aconteceu. O Schumacher larga bem, vai para frente, o Damon Hill fica em terceiro, atrás de um carro lento e vai se abrindo o tempo. E ali eu admirei muito o Schumacher pela capacidade que ele teve de leitura da corrida. Ele tirou o pé. Ele estava a 1 minuto de diferença, acaba a corrida com 42 segundos de diferença. Ele toma 1 segundo por volta, as últimas 18 voltas. Aí você fala, caramba, o cara tomou um puta tempo, nossa, que absurdo, ele devia estar correndo. Blá. Não, ele teve a leitura adequada. E é aquilo que você falou do vôlei. Você finalizou o primeiro set, é saber que no segundo 0.
essa leitura completa do jogo, ela é de uma importância fodida. Assim, ela é de uma importância fodida, porque ela vai te colocando no nível. Quando você esquece dessa leitura completa do jogo, você vai cometendo um erro bobo. Porque muita gente na pressão vai errar, vai cometer erro de execução, de fato, daquilo. E muita gente vai começar a fazer um esforço excessivo. Que a gente confunde muito com a raça, mas que atrapalha demais o jogo. A gente, não, o cara tá se dedicando, ele corre para tudo quanto é lá. Não, ele tá atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Basicamente é isso. Ainda mais esporte que é coletivo, você vê isso claramente. O cara se esforça, ele marca, ele dá carrinho, ele usa as blá, 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 blá. Você fala, caramba, ele tá atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Quando ele não der conta, aquela organização não vai dar conta também. Como ele está se esforçando muito mais, uma hora, obviamente, ele vai parar de se esforçar porque ele vai cansar. E a organização não vai estar pronta para ficar com um a menos. Então, assim, tem toda uma construção que eu acho muito legal, de fato, assim, para treinador, que é a questão de uma certa. A gente às vezes foca muito na ação, e esquece esse global, de fato. Né? Você tem uma questão de uma leitura de jogo do jogo como um todo, não da ação dentro do jogo. Então, assim, caras que têm essa leitura, eles cometem erros, obviamente, como qualquer ser humano, mas eles conseguem sair do erro mais fácil. Na cabeça deles parece ser menos punitivo. Não sei se faz muito sentido, mas parece ser menos punitivo. E aí ele fala, tá, beleza, próximo. Tinha uma coisa meio com o Brian, tipo assim, errei a sexta. Tá, errei, próximo. Ele sabe que ele errou, ele entende, ele vai entender e assistir o DVD do jogo completo, não sei das contas, 28 vezes para identificar onde ele errou, mas ele tem a chavinha virada rapidamente, tipo, tá, errei, vamos, vai. Ele não fica tipo, cara, errei de novo. Ele dá a sensação de que se ele errar 10 bolas seguidas na tentativa, ele vai pegar aquela bola e vai arremessar mais 40 vezes, até dar um número de pontos que ele achava que era legal. Então, tem uma outra chave de fato que vira. E, amigo, tendo tudo isso, você está caminhando para um período de curso que é uma reta final. Então, você está caminhando para esse cenário, onde você vai entrar numa nova transição. E o mundo mercadológico que a gente vai ter, esse mundo de mercado, vai te exigir uma certa singularidade na ação. Assim, você vai ter que. Você não vai ter mais as múltiplas experiências, você pode até ter múltiplos trabalhos, mas se você for treinador vinculado a um clube, geralmente é uma modalidade específica. Né? Você vai focar naquilo. Como que você vê os seus desafios de adaptação do perfil que você tem a esse possível cenário? E como você vê a tua motivação para encarar esse novo desafio nessa nova transição? Bom. Perguntinha filha também, né? Perguntinha filha também, né? Assim, questão de né? Largando essa ideia da questão de ser multitarefa ao mesmo tempo. Eu não vejo problema porque, assim, embora com certeza eu goste, né, desse tipo de prática, uma modalidade só acho que consegue me saciar, vamos dizer assim. Porque, assim, o que eu, como eu comentei, o que eu gostava, assim, da ideia do esporte não é só estar fazendo de tudo, mas só, assim, da ideia do próprio questão do trabalho em si eu já gosto, né? A questão do dinamismo não precisa necessariamente ser dinamismo de completo de prática de uma para outra, né? De ser um ambiente completamente diferente em relação a tudo, né? Regra, local de prática, funcionalidade do jogo. O dinamismo que eu priorizo, né? Foi o que me fez escolher, é justamente a ideia de que nenhum dia vai ser como o outro. Eu vou estar sempre, né, trabalhando um aspecto diferente do que eu fiz, porque o que vai me exigir do mercado vai ser dinâmico, né?
a ideia do futebol, né, que eu almejo ser, é o quê? Cada dia eu vou estar me preparando para disputar um jogo diferente, porque é um outro adversário, tem outra característica, então minha preparação não pode ser igual, né? Eu vou trabalhar outra coisa. Então, assim, eu me vejo que eu não teria dificuldade, né? Obviamente é uma extrapolação aqui, mas essa questão não me tira muito sono, vamos dizer assim, da ideia de tá modificando essa questão. Qual que era a outra pergunta? A questão da motivação. Como você vê a sua Ah, motivação para esse novo desafio? então, a motivação, né, como questão de, como a gente começou desde o início, né, questão de competitividade altíssima. Do mesmo jeito, né? Eu quero, quando eu chegar lá, tá entregando o melhor que eu posso para poder tirar o melhor e ter o resultado que eu quero. Então, assim, a motivação eu vejo uma coisa que raramente cai, né? Tendo em vista né, o ambiente de trabalho que a gente está aqui, né? Bom, mesmo, obviamente, né, falando no ambiente de faculdade, por exemplo, de time, né? Mas embora o que vai trazer você vai ser o resultado, né? Você tem que ganhar os jogos, você procura fazer isso. Mesmo que você não ganhe, né, o time tem que evoluir, tem que buscar alguma coisa. Então, você ser competitivo é essencial para você almejar isso. Porque se você não for, você fica lá, fica aquela meia boca lá, assim, tá bom, né? Não precisa de mais do que isso. Né, assim, a ideia que eu sempre tive é sempre estar extraindo o melhor do que eu posso. Né? Aquele grupo pode me entregar isso aqui, eu vou buscar fazer isso aqui com eles. É o que eles podem entregar, é o que eu vou fazer. Então, assim, questão de competitividade, eu acho que, né, que essa motivação, né, no caso, Uhum. eu acho que está tranquilo, não vai ter esse problema, né? Como a gente conversou no negócio de, né, outra ocasião aí, questão de situação de formar mesmo, né? Uhum. Estou motivado justamente para ter essa experiência, né? Sei que vai ser diferente, né? Vai ser desafiador porque os compromissos se alteram, né? Você não pode comparar o mercado de trabalho com a atlética que você treina aqui. Obviamente é muito mais complexo, né? Os compromissos são muito mais sérios, né? A questão de estar entregando é muito mais importante. Sim, mas eu já sempre procurei tá levando esses assuntos para minha prática cotidiana, né? Meio que, né, simular, vamos dizer assim, Uhum. porque eu sempre procuro fazer o que eu posso fazer, o que está à minha disposição, para poder entregar, né? Então, eu já chego e falo, não gosto de fazer trabalho meia boca. Até sempre quando eu saí de um time, né, como eu falei, eu sempre pego tudo que me aparece. Eu tinha um problema grande com isso, né? Talvez isso aí pode ser um maior problema, né? Como a gente conversou. Mas aí eu vejo, agora eu peguei isso aqui, eu vou ter que me livrar assim, né? Eu vou ter que deixar alguma Uhum. coisa para trás, porque eu não dou conta. E a ideia, assim, a minha questão de ser competitivo não me deixa ficar com a coisa mal feita. Porque eu sei, pô, não tô fazendo o que eu posso, não tô entregando o que eu posso. Então, para mim, não serve mais aqui, né? Eu não tô. O que que eu vou ganhar aqui? Não tô com essa ambição. Meu foco tá voltado para outra coisa. Então, eu tenho muito essa ideia, né? De estar sempre onde eu tô, fazendo o máximo que eu posso fazer para poder estar entregando aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, né? O que eu desejo para, né, para o futuro. Amigo, olhando agora uma perspectiva futura, né, da tua carreira, quais são os teus sonhos, barras objetivos que você tem? O que você pretende fazer, dada a conclusão depois do curso, obviamente, né? O que você almeja de fato daqui para frente e por quê? Então, essa é uma pergunta que realmente acho que a maioria não sabe responder. Mas, como eu digo, como eu trabalho com muitas alternativas, eu não traço nada de imediato. Igual eu falo, eu gosto de fazer, assim, obviamente a gente tem uns objetivos, mas eu gosto de planejar a curto prazo, né? Finalizar primeiro o que eu estou fazendo aqui para depois pensar, agora eu fechei aqui, agora eu posso, né, pensar à frente. Mas eu estou trabalhando com diferentes vertentes, né, diferentes possibilidades, né, que às vezes até eu nem me imaginava estar trabalhando. Então, assim, eu mantenho aquela ideia inicial desde que eu cheguei aqui, mas ela não é tão forte quanto era antigamente, né? Que a ideia era o que? Sair daqui e tentar procurar um clube de futebol. Obviamente, a ideia se mantém, tá aqui, né? Só que eu acho que mais possibilidades se abriram a partir daí, né?
A ideia do vôlei ainda está presente, né? Assim, colocar assim, em questão de elencar qual é o principal, não seria a primeira, né? Mas assim, é uma possibilidade que eu deixei aberto. Agora, sim, outro ponto. Comecei a trabalhar com tênis agora. Eu até gostei bastante, assim, da experiência. E num contexto mais de lazer e não de rendimento. Então, assim, também gostei. Não, nunca tinha sido trabalhando voltando para o lazer. Que é aquela questão. Você trabalhar prática, obviamente você ensina, só que você não tem prioridade em trabalhar a questão de execução. O cara não tem que ser o melhor, não tem que saber fazer tudo perfeito, 100%. Né? A ideia é você ensinar e eles tirar daquilo ali alguma coisa proveitosa. Ele gostar de fazer atividade, né? Então, assim, eu achei interessante essa vertente que eu não tinha trabalhado ainda e não descarto manter para frente, né? Então, assim, vai ser muito daquilo que eu consegui, até aquela pergunta sua que você colocou em relação a mercados. Então, assim, que quando eu sair daqui, o mercado vai estar me apresentando, como ele vai estar, do que eu posso, né? Como a gente conversou, né? A questão do futebol, o caminho para quem está saindo da universidade ele é um pouco mais longo. Não sei se logo de cara eu vou encontrar. Às vezes eu preciso, né? Tá trabalhando em outra questão, um degrau abaixo, às vezes até outra área, para que depois, né, vá continuar minha formação, capacitando, para que depois eu consiga chegar nesse ponto onde eu estou. Então, assim, a perspectiva do futuro, primeiro, eu acho que é realmente fechar aqui o ciclo da universidade, né? De estar concluindo aí, enquanto isso está colocando ao mesmo tempo né, a questão da experiência nos projetos que eu tenho tocado, né, com os esportes, né? Como a gente conversou aqui, eu acho que agrega bastante para tudo. Sim. Então, hoje em dia eu estou mais me dedicando a eles do que na graduação, por assim dizer, porque eu estou fazendo muito pouca matéria, né? Eu estou tendo mais horas de realmente a prática do que eu gosto, estar em campo, né? Trabalhando do que em sala de aula, né? Que é o que eu não gosto, que a gente conversou. Então, eu estou primeiro planejando isso, mas a previsão do futuro, como eu disse, está bem aberto, não faço grandes planos, daqui a 10 anos eu quero estar não sei aonde, demorar demais. Vou com mais calma. Né? Eu fico bem tranquilo quanto a isso, né, em relação ao futuro. Esse é um ponto importante pelo seguinte: quando a gente vai pensar aqui o podcast, quando a gente pensa material de maneira geral, né, a organização geral, eu sempre fico muito pensando em quem está nos ouvindo. Que isso aqui, obviamente, é uma conversa, um bate-papo que a gente está fazendo, a gente já fez vários desse tipo já não gravados, mas tem uma questão de quem vai estar ouvindo a gente, que a gente fez todos, e por mais que pudesse ter pessoas ao redor ouvindo a conversa, a gente nunca se preocupou com a mensagem da conversa para essas pessoas. Era só pessoas passando, né, ao longo da quadra, da cantina, alguma coisa, era só fluxo de pessoas. E aqui as pessoas vão parar para ouvir. E eu acho sempre muito importante porque eu não sei quem está vindo. Né? O YouTube ele não vai disponibilizar a listagem de pessoas que estão vindo aqui. Ele só me avisa quantas chegaram. E o interessante disso é o seguinte: eu acho que é uma boa visão que você teve, uma boa experiência que você teve, de passar por diferentes modalidades, né, diferentes vivências, porque vai ter, desde o professor universitário que talvez precise repensar um pouco a prática dele, porque a gente trabalha muito numa certa especialização precoce do aluno. Então, a gente entra no mercado, e você já deve ter vivenciado isso, né? Eu tentei que não vivenciasse, mas você deve ter vivenciado, que é algo do tipo assim, cara, você precisa decidir logo. Muita gente está te passando à frente. Se você não decidir logo, ó, vai ser engolido. Já deve ter ouvido algumas coisas desse tipo, já, suponho eu. Bastante. E, na verdade, não, é menos uma disputa em linha reta quem chega primeiro e mais pessoas percorrendo diferentes caminhos. É mais jogo do labirinto do que corrida. Saca? Então, assim, quando a gente começa a falar do meio que a gente está vivendo,
e eu já estou ficando mais velho, já começo a ter esse tipo de papo já com gente da minha idade, que começa a querer dar, em grego chama cagar regra, começa a tentar dar umas cagadas de regra, tipo assim, não, ele precisa fazer tal coisa, mas ele precisa passar por isso. Mas ele quem? Precisa porque eu passei por isso em 2000, por exemplo, eu passei na graduação de 2010 a 2014. Você está fechando em 2022, 2023. Por que diabo você ainda precisa passar pelas coisas que eu passei? Todas elas. Assim, não teve nada no mundo de novo de 2014 para 2022 que precise de coisas novas. Então, talvez seja um ponto de quem nos ouça, seja um professor, por exemplo, repense um pouco, na medida do possível. Óbvio, um sonho mais utópico da minha cabeça, mas fica aí. Né? A gente vai jogando para o universo e o universo vê o que ele faz com o que a gente foi jogando para ele. E no segundo momento, eu acho muito legal porque vai ter uma molecada assistindo. Então, assim, vai ter um moleque de 17 anos que está entrando na universidade, está todo mundo falando para ele, meio palestra do Clóvis de Barros Filho, né? Corra atrás da cenoura, mas, na verdade, não tem motivo, especificamente. Tem 500 mil vivências na universidade que cada uma tem a sua importância para cada pessoa de forma muito individual. Então, assim, encher a cara na Rita, né? Rita aqui é um local em Viçosa, tá, gente? Só para deixar isso. Contextualizar. Contextualizar, né? Encher a cara na Rita não é isso que vocês estão pensando, gente. Calma. É apenas um local em Viçosa que serve bebidas alcoólicas para maiores de 18. Em tese. Na lei, é isso. Não. Na parte jurídica, é isso. Mas é um ponto importante do tipo, tem esse momento, e isso pode ser importante para você, sim ou não. Não é obrigatório. Você não precisa encher a cara lá, você não precisa passar por lá, mas se passar por lá, aproveite a experiência. Se você tiver a possibilidade de entrar no futebol, basquete, vôlei, futsal, handball, ginástica e afins, pode ser que não te agregue mesmo, de fato, passar por muitas. Você já chega focalizado, e não vou que nem... Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui futebol do primeiro dia ao último. Eu nunca cogitei a possibilidade de trocar futebol por qualquer coisa. Assim, eu tenho papos, por exemplo, com gente da minha idade que está no doutorado, por exemplo, que as pessoas estão tipo assim, caramba, Iago, o importante é entrar na universidade. Por qual matéria, disciplina que eu vou dar, tanto faz como tanto fez. O importante é ter mais artigo publicado para entrar mais cedo possível. Depois se adequa lá dentro. E eu falo, gente, mas eu estudei futebol só. Assim, desculpa até a minha precariedade no estudo, mas assim, eu só sei essa merda. Você me tira isso, ferrou. Eu não sei falar de muito mais coisa além disso. E tem um ponto desse. Então, assim, cada um vai ter uma vivência muito própria. Pode ser que você seja um puta cara daquela modalidade e que você só vivencie aquilo, não porque você é um cara que vai ser fixo naquilo, mas é basicamente porque você não está vendo como aproveitar as outras experiências. E aí, você não aproveitando, você vai perder tempo. Mas, poxa, passe, vai para outros grupos, dê a cara a tapa, faça um percurso diferente. E no teu caso, eu já te falei isso outras vezes, então, público ou no privado, essa parte tanto faz. Eu te acho um cara muito foda. E acho que você tomou uma atitude muito corajosa de carreira. Assim, independente se positivo ou negativo, porque não tem como avaliar. Aí eu sou mais socrático nisso, só depois que morrer. Positiva ou negativa, a gente não vai conseguir, mas eu acho muito importante ter gente que faça percursos diferentes. Ter gente que vá dar os. Assim, poxa, mas você tem que se especializar? Não tem. Porque aí gera reflexão na cabeça de quem fez a pergunta. Porque a gente espera socialmente que tenham respostas padrões. Espera que o cara fale, é mesmo, nossa, esqueci, hein? Gente, eu tava louco aqui na correria, esqueci de especializar. Entendeu? E na verdade, não, foi uma decisão consciente e se arcou com as consequências positivas e negativas ao longo do processo. Eu acho muito corajosa, te acho um puta aluno bom pra caramba, assim, pelo menos do que eu conheci, então, né, obviamente. Há N perspectivas e a minha perspectivazinha aqui nesse exato momento.
te acho um puta aluno, acho você fantástico em termos de dedicação, sempre foi um cara muito dedicado. Então, a gente já conversou isso outras vezes, não é novidade nada que eu tô falando. Falta novidade, né? Impressionante, né? Anos de conversa e o cara não traz uma novidade no final, né? Mas eu acho muito importante isso. Talvez, pelo menos eu acredito nisso, a gente, enquanto pessoas que estão vivenciando o momento, a gente está no meio da turbulência. E no meio da turbulência você bate a cabeça no teto. Então, assim, a gente não está enxergando a importância que se tem. Na hora que a turbulência baixa, talvez a gente tenha a dimensão de pessoas que são importantes. E muito provavelmente, pelo que eu conheço de você e da turma tua ali, né, do grupo todo que você pertence, dos grupos, né, que você pertence, você é uma pessoa que vai contribuir muito com a formação de cada um deles. Não sei se você tem essa perspectiva hoje, mas no futuro muito breve, eu tendo a perceber que assim, você vai ter uma contribuição muito legal, justamente pela capacidade de ter respondido as perguntas corriqueiras de maneira diferente. E isso é muito bom. Amigo, depois dessa rasgação de seda, entendeu? Neste momento, a gente vai encaminhando também, até por conta do tempo, já para o final da nossa conversa, e fique o mesmo convite que eu fiz ao Jairson, que retorne outras vezes ao podcast, porque, obviamente, você vai ter muita coisa para contar. Dado que você está no começo do percurso, tudo é novidade. Então, assim, quando a gente formulou o podcast aqui, muitas vezes, poxa, Thiago, mas você precisa chamar gente que tem muita história. Eu falei, não, todo mundo tem muita história, cara. O negócio é esse, todo mundo tem muita história. E é muito nesse sentido, tipo assim, cara, você está tendo essa vivência de treinador. Vai ser muito legal a gente trocar uma ideia depois, quando você tiver a vivência de treinador num clube. Porque a gente vai ter o comparativo dessa primeira parte, o comparativo do que você vai ter ali. Obviamente, vou ter que pedir liberação para clube, vai ser um puta saco para fazer entrevista. Agora precisa fazer isso. Agora tem uns negócios... Não, acredita em mim, vai precisar disso. As putas burocracia. Não, vai ficar dando entrevista em podcast toda hora. Aí complica toda a parte de marketing do clube. Mas, assim, agora falando sério, tirando, obviamente, isso do contexto, eu acho muito bom que você venha outras vezes, até para... são pessoas, as pessoas que eu estou convidando aqui, são pessoas que eu acredito que têm muito a agregar. Então, muito legal ouvir essa primeira parte da tua história, de uma história que vai ser longa pra caceta. Então, assim, você tem muita coisa para vir contar e compartilhar. Então, espero muito que você tenha gostado da conversa, espero muito que você volte outras vezes. A gente vai se encontrar outras vezes para trocar outras ideias, né? Eu ainda tenho mais 5 meses de Viçosa, pelo menos, né? 4 meses aí de Viçosa, pelo menos. A gente vai se encontrar outras vezes. E fica o convite, obviamente, para você voltar. Então, antes de fazer o encerramento, se você quiser deixar uma última mensagem, alguma última coisa, fique à vontade, o espaço é teu, depois eu faço aí a parte final. Tranquilo. Primeiro, agradecer, né, o convite aí também, todos os elogios aí. Você sabe também, né, desde que a gente se conheceu a primeira vez, né, lá na faculdade, né, começamos a conversar, eu já identifiquei em você como um cara, né, que pensava próximo de mim em algumas questões, tinha uma cabeça aberta, né, e que gostava de ouvir o que a gente gostava de fazer, pensava nas coisas. Então, assim, uma pessoa que estava ali para ouvir, para ajudar também, para orientar. Então, né, considero bastante e ouvir as palavras de você. Então, assim, para mim significa muito, né, porque eu vejo como uma pessoa, né, importante para mim, que é aquele cara que orienta bastante, né. Então, eu fico muito satisfeito, né, em estar, né, primeiro ter recebido o convite e estar ouvindo de você todos esses pontos. Você falou, assim, essa questão também, né, lá no início da conversa, que a gente começou lá no início, da questão de sincronia, de a gente ser semelhante tendo uma vivência diferente, né, de permear todos os grupos e de não permear nenhum, e no final a gente tinha uma coisa em comum. Então, assim, eu acho muito legal, porque eu acho que vários aspectos nossos a gente tem essa mesma ideia. A gente, como você falou, a gente percorreu caminhos diferentes, e a gente chega a uma conclusão onde a gente tem esse ponto aqui em comum. Então, eu gosto muito,
né, de estar participando desse tipo de conversa, né, estar trocando ideias sobre isso. Né, eu sempre gostei muito de, igual você falou mesmo, de fazer meu próprio caminho, de questionar por que, que a coisa tem que ser assim, né? Por que, que eu não. Por que você está fazendo isso? Está me forçando a sentir esse caminho. Às vezes, para mim, pode ser diferente. Né? Então, assim, eu sempre busquei ser muito autêntico, buscar o que eu acho que é certo. Né? Às vezes, sempre é bem cabeça dura, às vezes, né, a gente apanha por conta disso, né, de ser teimosia, de seguir, mas também eu já vi que muitas vezes eu acertei, né, em querer seguir a minha cabeça, ao invés de aceitar uma resposta pronta que várias pessoas já possam ter feito, né? Então, eu gosto muito de estar assim, espero realmente, né, ter contribuído aí para alguém. Como você falou, né, a gente tá ficando velho, a gente começa a gostar de estar, né, cagando regra, dar conselhos, essas coisas todas. Eu mesmo vejo isso trabalhando com públicos mais jovens, né? Né, isso aqui, tal coisa, é assim, né? Mas eu sempre, toda vez que eu vou fazer isso, eu tento olhar, né, para o meu próprio caminho e ver assim, onde que isso aqui que eu fiz, né, ele pode ajudar. Eu vejo que é semelhante agrega, ou o que eu fiz aqui é uma coisa ruim, e eu quero evitar que a pessoa, né, possa se frustrar nesse ponto, né? E como a gente está nesse, né, tendo essa questão da especificidade do trabalho, né, de ser treinador, de ser professor, né? A gente trabalha com pessoas, né? Muitas vezes a gente orienta, a gente ajuda, a gente constrói também fora da questão né, do paradigma da sala de aula, ou então da quadra, no que for, né? Até como foi você comigo, né? A gente conheceu, né, você como seguro de professor, e aí, né, se extrapola isso, né? Ficar além disso e os ganhos também vão além da questão meramente profissional, né? Vira questão de vida mesmo, de cotidiano, de convivência diária, de como a gente pode melhorar, como a gente pode agregar, como os pontos de vista diferentes eles podem, né, criar um novo conceito que possa ser utilizado para frente, que faz a gente repensar o que a gente fez. Então, assim, eu acho muito legal, né, o que você está trazendo para cá, né, e ter me convidado, então eu fico bem satisfeito de estar fazendo parte, né, espero, obviamente, ter, né, contribuído aí com o que você imaginou, que você gostaria, né, de ter realmente proporcionado aí nessa conversa, né, e se por acaso se é oportunidade, será um prazer novamente aí a gente estar trocando essa ideia, até fora daqui, né, igual a gente conversou, né, a gente já tinha tempo que a gente não se via e trocava essa ideia. Amigo, obrigado novamente pelo aceite do convite. É muito bom trocar ideia contigo. E, assim, sendo muito honesto, eu peguei uma geração muito boa da UFV. Então, assim, uma geração acho que um pouco mais velha do que a tua, do Vilela, por exemplo, do Bruno Vilela, do Peterson, deixar aqui registrado também. Você, o Emílio, o Janus. Então, assim, veio uma geração muito boa. Geração muito boa. Então, assim, por vezes eu acho que eu dei muita sorte, sendo muito honesto, porque a gente, às vezes, no meio acadêmico, principalmente, foca muito no pós-graduando e quem está do seu lado em um certo nível hierárquico. E, putz, cara, eu sempre tive uma visão muito discrepante disso, de que vocês eram mais importantes, de fato. E não é baboseira, de fato eu acho importante porque vocês estão no processo de formação. Então, assim, se vocês não tiverem as coisas de forma adequada, dificilmente vocês vão chegar a outras reflexões que a minha geração chegou. Então, assim, as reflexões que a minha geração chegou são muito características desse contexto que eu estou vivendo. Então, não vai te, assim, pode ser que te sirva até de experiência, mas é muito provável que as perguntas que eu estou fazendo a mim mesmo nesse momento não sejam nem as mesmas que você vai fazer a você no momento similar, no futuro. Então, eu sempre dei muita sorte. Na Unicamp eu peguei uma geração fodida, boa pra caramba, e na UFV eu também dei essa sorte, de pegar uma geração de graduação muito boa, do pessoal, que obviamente estou falando do pessoal que eu tive contato, né? Obviamente há outras pessoas tão boas quanto que eu não tive contato, né? E também seria muito bom trocar ideia com as pessoas que eu não tive contato aqui, seria bem legal. Mas eu, sim, me sinto bem lisonjeado de ter convivido períodos com pessoas tão boas e tão precoces. Acho muito legal, e fica aqui também registrado todos os outros nomes que eu não que ainda não tive o prazer de conversar aqui ainda, né? Obviamente, porque fica todo
Somente Emílio fica enciumado, é um inferno. E eu falei para ele. Falou? Falei, Pô, claro. tá aí, vou ter que chamar. Aquela cabeça ela vai fritar agora. Nossa, vou ter que chamar. Nossa, vou ter que chamar, olha. Mas fica, obviamente eu tô sacaneando, mas fica obviamente o convite já registrado. É outro cara que eu também quero trocar uma ideia também. Cara, muito obrigado. Espero que vocês que estejam aí do outro lado tenham gostado do papo. E, novamente, como todo bom youtuber, deixa a sua curtida aqui. Comentário, a gente falou sobre várias coisas, então coloca aqui o que vocês acharam também, a opinião de vocês. Como eu sempre falo, vou ler tudo? Não. Eu não vou mentir para vocês. Eu seria muito hipócrita aqui de falar, não, gente, manda aí que eu leio tudo. Não é assim que vai funcionar. Então, a gente está, obviamente, numa versão mais reduzida de equipe, que sou eu mesmo fazendo todo o processo. Então, assim, vou ler tudo? Não, mas, obviamente, vou gostar muito de ler a maioria das coisas, do que eu tiver acesso. Vai ser muito legal de trocar uma ideia também, tá? E, novamente, deixem aqui nos comentários também pessoas que vocês indiquem. Então, nomes, instituição, às vezes, para ajudar ali a achar a pessoa. Sempre muito legal. @ no Instagram, as coisas que hoje a gente coloca como comunicação, tá bom? Inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações também, que ajuda o YouTube a entender que ele pode divulgar esse conteúdo, porque o conteúdo é legal para vocês que estão consumindo, tá? A gente está trabalhando com inteligência artificial, né, no caso do YouTube. Então, assim, a gente precisa entender que precisa dar estímulo positivo para ele compartilhar as ideias aqui também, tá? Pessoal, vejo vocês numa próxima. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção. Iago, novamente, muito obrigado pelo aceite do convite. Espero você de volta aqui também. Um grande abraço a todos e até mais.